Seja bem-vindo aqui ao meu Instagram. Eu tenho acompanhado o seu ministério, alguns debates, algumas aulas, e tenho admirado como que tu tens apresentado a nossa doutrina, a nossa teologia ortodoxa diante de muitas pessoas. Fala para nós onde o senhor congrega, e qual é o seu trabalho hoje como pastor local, como pregador, como teólogo, por favor, para que eu possa te conhecer mais um pouquinho. Maravilha, pastor. Primeiramente, um prazer é meu poder estar aqui participando dessa live com o senhor e poder, de alguma forma, contribuir com esse tema, que, no meu ponto de vista, é um tema de suma importância, falar sobre a cristologia e apresentar aqui alguns pontos equivocados que algumas pessoas apresentam sobre Cristo, né? Eu sou o pastor Átila Ribeiro, eu congrego atualmente na Igreja Metodista Wesleyana, sou aqui da 8ª região, Cachoeira de Itapemirim, aqui no Espírito Santo. Meu pastor é o pastor Fabrício Cardoso, eu sou pastor ajudante dele, trabalho juntamente com ele ali, e ele está participando conosco da live também, e é um prazer poder estar aqui. Também dirijo o Instituto Teológico Dunamis, que é um instituto de teologia e línguas bíblicas aqui na cidade, e como o senhor disse, nós temos participado também de vários debates, várias exposições sobre a palavra de Deus, principalmente na área da escatologia e da cristologia também, né, sobre a Trindade e etc. Eu espero contribuir de alguma forma com esse tema. Glória a Jesus. Pastor, o tema que nós divulgamos, meus irmãos, se para vocês o áudio estiver ruim, saia do Instagram e depois você retorna. Sai do Instagram e retorna, que aí o áudio vai ser corrigido para vocês, ok? Evitem mandar foguinho, evitem colocar o coração, deixem a live mais leve possível, por gentileza. Esse tipo de live que a gente está fazendo, as pessoas fazem muitas denúncias, porque os hereges não aceitam que nós expomos ou explicamos as suas fragilidades teológicas. E crentes preguiçosos também que não gostam de estudar. Então evitem mandar foguinho, mandar coraçãozinho e simplesmente assistam a nossa live, por favor. Pastor, a partir desse tema, qual é a seita? Qual é a seita que afirma que Jesus é um Deus menor? Só uma introdução aqui. Eu acho interessante como as seitas ou acrescentam alguém a Cristo ou diminuem a pessoa de Cristo. E hoje falaremos sobre esse tema. Jesus é um Deus menor? Tentaremos responder à luz das Escrituras e da história da igreja. Bom, pastor Eliseu, na verdade, eles acabam não concordando quando nós fazemos essa afirmação de que eles afirmam que Jesus seja um Deus menor. Mas quando nós pegamos, por exemplo, a tradução do Novo Mundo das Escrituras, está aqui em mãos, a tradução do Novo Mundo, ela, quando vai traduzir o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1, na parte C do versículo, todo o versículo, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, eles acrescentam o artigo indefinido antes da palavra Deus ali. Nessa perspectiva, eles acabam acreditando que Jesus seja, entre aspas, um Deus inferior, embora eles não afirmem isso publicamente, que são os testemunhos de Jeová, né, os TJs, como nós conhecemos. Eles afirmam que Jesus não compartilha da mesma essência que o Pai, ou seja, tem uma heresia cristológica aqui, que, aliás, desde os tempos do Novo Testamento, pastor Eliseu, desde os tempos do Novo Testamento, nós temos percebido algumas concepções errôneas concernente à pessoa de Cristo. Os gnósticos, por exemplo, foi a primeira seita, a primeira heresia que entrou, na verdade, dentro do cristianismo. E o problema do gnosticismo é que eles estavam dentro do próprio cristianismo. Alguns cristãos gnósticos, eu costumo dizer, pastor, que o problema das heresias é que elas partem, às vezes, mesmo de alguns com o falso nome de cristão.
Eles acabam se autodenominando cristão, e essa heresia, essa seita, ela acaba se proclamando a si mesmo cristão, né? Nós vamos encontrar esse conceito errôneo desde a época do Novo Testamento. Se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho de João, a sua primeira epístola, ele combateu veementemente os gnósticos que distorciam sobre a pessoa de Cristo. O gnosticismo, eles negavam, por exemplo, que Cristo era 100% humano. Eles negavam a humanidade de Cristo. O gnosticismo, eles tinham um dualismo entre a matéria e o espírito. Eles acreditavam que a matéria era má, e nessa perspectiva, eles afirmando que Cristo veio em carne, eles acabariam dizendo que Cristo... houveram conceitos errôneos sobre Cristo no primeiro século. Exatamente. Desde a época da Bíblia, na verdade, desde o primeiro século, nós temos esse problema. Nós vamos encontrar, por exemplo, pastor Eliseu, 1 João capítulo 4, versos do 1 ao 3, nós vamos encontrar João, o apóstolo, batendo veementemente contra o gnosticismo. Ele vai dizer: todo espírito que nega que Cristo vem em carne não provém de Deus, é o espírito do anticristo. Ele está combatendo ali o gnosticismo, que, aliás, imperou durante um tempo, no primeiro século. Os gnósticos, eles introduziram essa heresia. Depois dos gnósticos vieram outras seitas, o docetismo, o ebionismo, que era, na verdade, o ebionismo, para quem não conhece, é um pensamento que é oriundo dentro dos cristãos judeus daquele período. Se nós olharmos, por exemplo, Atos capítulo 15, nós vamos perceber que havia fariseus que estavam ali introduzidos entre os cristãos. E eles tinham uns pensamentos, eles diziam o seguinte: só há um monarca, que é Deus. Então, com isso, eles negavam a divindade de Cristo. Negando a divindade de Cristo, eles começaram a abrir o caminho para outras heresias, e eu estou dando essa introdução para nós chegarmos no período do quarto século, que é onde foi com mais veemência o arianismo, que é de onde o pensamento dos testemunhos de Jeová herdou do arianismo. É claro que eles não dão um braço a torcer que seja isso, mas eles, de fato, eles compartilham o pensamento ariano, direta ou indiretamente. O que, aliás, vale ressaltar aqui, o gnosticismo, aliás, o arianismo, ele, no início do quarto século, ele quase que imperou por causa dos leigos que tinham. Nós bem sabemos, pastor Eliseu Rodrigues, que a maioria dos cristãos não tem aquela vontade, aquela ambição por conhecer teologicamente as doutrinas. E com esse déficit, as seitas e heresias acabam ganhando espaço. Tem pessoas, só para o irmão ter uma ideia, eu acho que o irmão obviamente sabe disso, tem pessoas que professam algumas heresias sem saber que é heresia, né? Então esse foi o problema do arianismo do primeiro século, né? Então, dando essa introdução, a seita que nega a divindade completa de Cristo, que ele é igual ao Pai, é os testemunhos de Jeová, que é oriundo o pensamento deles, nós chamamos de unitarismo. Unitarismo herdado ali, principalmente do arianismo, que imperou nesse período. Ok, pastor? Ao meditar nas Escrituras Sagradas, a gente percebe que sempre houve um ataque à palavra de Deus. E quando se ataca a palavra de Deus, como esse livro aí, essa Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles acrescentam e eles retiram palavras que não estão no original. E a serpente fez isso. A serpente fez isso no jardim. O diabo, a antiga serpente, fez isso em Mateus, capítulo 4. E sempre, desde o início, Gênesis até o Apocalipse, nós temos o grande herege que surgirá, o anticristo e o falso profeta. Mas Deus sempre levantou, ou sempre se opôs à falsa mensagem da serpente. No caso de Gênesis 3, foi o próprio Deus que desceu para estabelecer juízo por causa da credibilidade dada à falsa mensagem. Em Mateus 4, Jesus ordena que o diabo se retire, vai-te, Satanás, porque a palavra estava sendo distorcida. E no Apocalipse nós temos sim também a mensagem dos remanescentes, que no tempo do fim também se erguerão pregando o evangelho eterno. Pastor Átila, eu nunca
na minha história, na minha trajetória de crente, de estudante das Escrituras, nunca vi um tempo tão necessário como o nosso para que Deus levantasse, para que estudassem, se destacassem apologetas. Meu Deus do céu, é interessante. Ultimamente eu tenho estudado sobre isso. Eu estou com aqui o livro do Alistair McGrath sobre a história da heresia e, ao mesmo tempo, eu estou lendo Apologética Mundial. Por quê? Porque no nosso tempo a gente precisa estar unido para isso. Se em Gênesis 3 a serpente falou no jardim, que em Mateus 4 a serpente falou no deserto, hoje ela fala na internet, fala em podcasts, fala em entrevistas. E assim, o povo de Deus precisa se despertar. Toda entrevista que eu faço, quando eu posto a live, vem esses mete-crentes comentarem aqui: ah, vocês se acham melhores que os outros, parem de criticar a igreja e vamos pregar Cristo. Pregar Cristo também é falar apologeticamente. Pregar Cristo também é falar apologeticamente, porque se tem uma pessoa que ofende o ser humano, no sentido de se erguer contra a natureza humana, através de sua santidade, através de suas pregações, é Cristo Jesus. Eu costumo dizer que Jesus, as mensagens de Cristo, elas atribulam e consolam. Quando você pensa que está consolado, a palavra de Jesus te atribula. Quando você está atribulado, a palavra de Jesus te consola. Então, irmãos, prestem atenção na live, anotem o que você puder, para que a gente possa crescer no conhecimento da palavra aqui.